Paz do Senhor, meus amados irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu queria pensar com vocês sobre um assunto que tem me preocupado bastante nos últimos tempos. Eu queria pensar sobre superficialidade e relativismo moral. E talvez você esteja se perguntando, pastor, o que é superficialidade e o que é relativismo moral? Bom, superficial vai se referir àquilo que está na superfície, ou seja, que tem pouca profundidade. É algo desprovido de profundidade, sem seriedade, algo leviano no comportamento das pessoas. É algo que só que se concerne à obviedade ou às aparências, aquilo que é apenas aparente, que não se atinge o essencial da questão. Isso você vai ver no dicionário. E relativismo moral? O relativismo moral defende que o bem e o mal são invenções sociais. É algo que você inventa e que você vai viver convergindo para o que você gosta. Cada cultura vai definir o que é moral para ela. Ou seja, existem regras e normas que valem apenas para cada cultura ou para cada sociedade. Isso é relativismo moral. No relativismo moral, querido ouvinte, não há verdades absolutas, pois tudo é relativo ao ponto de vista de cada cultura ou de cada sociedade. As verdades da maioria são relativas, porque apenas irão refletir o que a maioria das pessoas aprovam em cada sociedade. Então, se em uma cultura ou se em uma sociedade aprovar algumas coisas, aquilo está valendo, porque para eles aquilo está ótimo. Então, o relativismo moral vai defender comportamentos que pode se tornar algo extremamente normal, aprovado em lei e que pode ser feito e exercido. Ok? Hoje se discute sobre a legalização da maconha, por exemplo. Então, se aprovando a legalização da maconha, cai-se no relativismo moral. Está valendo porque está aprovado em lei, então está tudo certo. Uma outra coisa relacionada ao relativismo moral é a relação entre pessoas. Então, a relação, por exemplo, do namoro é algo que caiu no relativismo moral. Existem músicas que dizem, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E isto é uma forma social de se estabelecer o relativismo moral. Richard Foster fala que a superficialidade é a maldição de nosso tempo. Relativismo, há duas vertentes, há duas formas de se analisar o relativismo. O materialismo filosófico, que é uma ideia que a única realidade no universo é o mundo físico e material, e nada existe além do que é físico e material. Isso é o materialismo filosófico. E existe o existencialismo. O homem existe independente de qualquer ato divino, porquanto é responsável por aquilo que é, por seu destino, pelo seu domínio e pela sua existência. Então o homem existe independente de qualquer ação de Deus, tanto por criação como por existência. Em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, nós vamos ver algo semelhante a isso, em alguns conceitos e valores. Vamos ver? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. 3 grandes tentações do relativismo. Primeiro, o prazer. Segundo, a manipulação do divino. E terceiro, o poder. Eu vou repetir: o prazer, a manipulação do divino, manipular as coisas de Deus, e terceira coisa, o poder. Primeiro, o prazer. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Há uma frase de um filósofo que diz: há 2 grandes indagações na vida do homem. Uma a respeito de Deus e outra a respeito do pão. Uma aponta para a necessidade da carne e outra para a necessidade espiritual. As principais tentações do prazer, querido ouvinte, é o dinheiro e o sexo. Tem uma frase da Bruna Surfistinha, autora do best-seller O Doce Veneno do Escorpião, que diz: Eu gostava de fazer sexo e ganhava dinheiro fazendo isso. Essas são as 2 principais tentações do mundo pós-moderno: dinheiro e sexo. Paulinho da Viola, em uma música, Pecado Capital, ele diz assim: dinheiro na mão é vendaval, na vida de um sonhador, Quanta gente aí se engana e cai na cama com toda a ilusão que sonhou, e a grandeza se desfaz quando a solidão é más, alguém já falou. Na relação de sexo, há uma sociedade que também prega o mesmo relativismo. Caetano Veloso, que em uma das suas músicas diz: Meu negócio agora é sexo e amizade. Acho esse negócio de amor uma coisa muito chata. Em relação ao sexo virtual, a nova onda, segundo uma pesquisa, internautas brasileiros são os que mais procuram sexo na internet. Diz uma pesquisa da BBC, o Brasil, os usuários da internet do Brasil são os que mais acessam sites de pornografia, segundo uma pesquisa encomendada pela empresa de tecnologia Symantec, que fez uma radiografia dos hábitos de mais de 7 mil internautas em 8 países. Segundo o levantamento, 55% dos internautas brasileiros visitam páginas com conteúdo pornográfico quando estão online. Então, essa ideia da sexualidade virtual tomou conta por causa do prazer, que é uma das grandes coisas que entra no relativismo moral. Na questão da manipulação do divino, em Mateus capítulo 4, versos 5 e 6, nós lemos: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seu anjo e a seu respeito. É uma maneira de Satanás tentou manipular Deus. Veja que a manipulação do divino pensando em um Deus e a sua imagem e semelhança, é um Deus com quem não seja preciso um relacionamento. Não precisa se relacionar com ele. Basta que você diga que crer nele, está tudo bem. Um Deus que satisfaça todas as suas vontades. Um Deus bonzinho. Um Deus que não precisa servi-lo. Então a gente vai o manipulando para satisfazer a nossa vontade. Um outro problema grande é o poder. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então perceba
que Satanás tenta jogar com o poder, dizendo para você: seja poderoso, busque poder. Nietzsche diz assim: assim falou Zoroastra: desconfiai de todos que falam muito da sua justiça. Não é só o mel o que falta às suas almas, e se chama a si mesmo bons e os justos, não esqueçais que para serem fariseus só lhe falta o poder. Então Nietzsche tinha razão? Tinha, porque há muito que se fala de poder, mas se deseja como uma forma de manipulá-lo para satisfazer a sua própria vontade. Alguns dizem que o poder corrompe. Eu não creio, diz Israel Belo de Azevedo. O poder não corrompe, o poder revela, porque já está corrompido o coração. Respostas bíblicas para o prazer e o contentamento, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A manipulação do divino e o temor, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Respostas bíblicas para o poder relacionado à adoração. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mas uma resposta bíblica para você e para mim, em Cristo não há relativismo. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é uma verdade absoluta, ele não é uma verdade relativa, tanto faz servi-lo ou não servi-lo, tanto faz perseguir o seu caráter e andar em santidade, tanto faz como tanto fez, não tanto faz, ele é uma verdade absoluta. Para nós refletirmos e praticarmos, você tem vivido uma vida superficial? Seus padrões são relativos? Pense na possibilidade, querido ouvinte, de rever seus valores e firmá-los em Cristo. Descobrir a alegria de viver uma vida com profundidade e compromisso com Cristo. Reavalie e modifique o seu testemunho como cristão numa sociedade corrompida e relativista. Então, se você pensa em ter uma vida séria, santa, cheia do Espírito Santo na presença do Senhor, não viva uma vida relativa, não viva uma vida de superficialidade, não viva uma vida em duplicidade, sendo uma pessoa na igreja e na escola ou no trabalho ou na rua outra. Seja a mesma pessoa, quer esteja na igreja, quer esteja na presença do Senhor, quer esteja no trabalho, na escola ou andando na rua. Nós não podemos entrar na onda dessa sociedade corrompida, com valores corrompidos, que tem valores distantes do Evangelho de Cristo. Nós não vivemos uma vida relativista, uma vida corrompida, que não é com profundidade em Deus. Nós não somos assim. Nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo e buscamos as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Então, querido ouvinte, as coisas que são aqui da terra são apenas para nós trabalharmos e vivermos e ganharmos o nosso pão de cada dia com honestidade e seriedade. Mas buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo habita, onde habita o poder relativo à graça de Deus que opera eficazmente em nosso caráter e em nosso coração. Então a superficialidade deste mundo e o relativismo moral passa longe de nós. Nós vivemos uma única vida. Nós somos a mesma pessoa, tanto faz estar na igreja como fora dela. Nós somos a mesma pessoa. Não temos uma vida dupla. Não temos uma dupla personalidade, sendo uma pessoa na igreja e outra pessoa dentro de casa e outra pessoa que fala e a outra pessoa não vive o que fala. Nós não somos assim. Portanto, se você quer ser uma pessoa cheia da alegria do Espírito Santo, seja a mesma pessoa. Se distancie da mentira. Se distancie das coisas que entristecem o Espírito Santo. Toda forma de pornografia esteja longe de você, longe da sua casa, longe do seu computador, longe da sua internet. Que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E que a alegria
alegria do Senhor esteja plena em seu coração e vida. Que Deus te abençoe grandemente. Fique longe do relativismo moral e da superficialidade medíocre dessa sociedade pós-moderna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.